bom dia! Bom dia! Olá, como está, minha Um querida? grande aplauso para o grupo de cavaquinhos de Santa Marinha do Odar. Sónia, nunca tinha visto um cavaquinho deste tamanho. É verdade. Alguém tem que dar o ritmo, não é? Alguém tem que bombar. Alguém tem que dar o ritmo. Bom É dia bombar, a todos. não é? Bom dia, Muito bom obrigado dia. por aqui estarem na Praça da Alegria. Daqui a pouco falaremos sobre o nosso grupo, sobre a vossa história e sobre o caminho que prosseguem. Nós, hoje também temos um vamos programa prosseguir. muito preenchido. Estão bem verdade. dispostos? Comeram muito bolo rei? Não, Vinho do Porto também? não. Vinho. Beberam, não é? Vinho do Porto. Vinho do O Porto. outro também. Sim, senhor. Hoje temos um programa muito preenchido, como vos dizia, com animais à solta e tudo. E não me estava a referir a mim. Estavas autoimpondo. Não, de modo nenhum. Vamos de novo aconselhar todos aqueles que têm animais domésticos sobre o que têm de fazer durante os próximos meses e também os cuidados a ter caso queira passar por esta experiência de acolher um animal doméstico. Há, de facto, algumas obrigações às quais não podemos fugir. Também não podemos fugir a alguns dos votos para o início do ano. É e alguns verdade. dos votos incluem, Uns querem deixar de fumar. por exemplo... Olha. Por exemplo. Outros querem fazer uma viagem especial. Sim. Mas se deixar de fumar é a sua intenção, então hoje temos bons conselhos para si. Temos cá a doutora Ana Correia Oliveira. É verdade. Conselhos para deixar de fumar. Sim, verdade. E se por acaso aumentou a sua família, tal como já falamos disso com um animal de estimação, explicamos então que cuidados deve ter e que responsabilidades isso acarreta. Ter aqui o chip, por exemplo. Sim, mais ou Isso é menos assim, importante, isso é mais ou importante. menos aqui nesta zona. Chip, Não dói nada. registros em dia. Não dói nada, é só aqui nesta zona, não dói nada. Cachaço. Bom, também se cachaço é Sim, o bom. cachaço, pega-se a ser o Cachaço. cachaço. Também vamos receber o Miguel Rivotti, que vem apresentar o seu novo álbum. Com essa Atenção. zeminha aqui, bem boa. Tem pouca xixa aqui. Aqui tem pouca xixa. Se calhar noutros sítios é melhor. Bem, adiante. Desculpa. Adiante. Sim. Explicamos como pode ficar em forma É o em cupim. 28 dias. Queres parar? Sim, em 28 dias. Mas por enquanto... Por enquanto, vamos ter com a Rita Belinha, que é para darmos alguma ordem a isto, porque ela foi conhecer a Universidade de Douro Cultura, que fica na Foz. Bom dia, Rita! Estava a ver que não. Bom dia. Por favor. Muito bom dia! Bom dia! É verdade, hoje vamos passar aqui uma manhã recheada de cultura na Foz, nesta universidade que cumpre já 21 anos e há aqui também uma história muito curiosa em relação a estes 21 anos. Vou chamar a doutora Dália aqui para junto de mim. A doutora Dália é a diretora desta escola há 21 anos, não é? Exatamente. Bom dia. E estávamos aqui, antes de entrarmos em direto, a falar sobre o facto de faz precisamente hoje 21 anos que a RTP esteve aqui. Exatamente. No dia em que esta universidade abriu, estávamos nós a chegar com caixas e, enfim, numa grande confusão, uma grande azáfama. Entra por aqui dentro uma parafernália de câmaras e cabos mais complexos do que estes hoje. E tivemos um primeiro contacto e um direto com a RTP, exatamente com a RTP1, e foi muito engraçado porque, sem que nada estivesse combinado, parece estar escrito nas estrelas, vocês hoje estão cá. Exatamente. 21 anos depois. 21 anos depois, exatamente. E é também importante nós referirmos que a aluna número 1 desta universidade foi a incrível, a grandiosa Agostina Bessa Luís, que nos deixou recentemente. É verdade, foi uma das pessoas que desde o princípio esteve ligada à universidade, aceitou o estatuto de aluna de honra, não é? Aluna número 1, e durante vários anos ela aqui se apresentou, vinha de tarde a um chá, uma tertúlia, uma conversa, conversas muito divertidas, porque a Agostina era uma pessoa muitíssimo divertida, muito crítica e ao mesmo tempo também com uma ironia muito fininha. Foram tempos inesquecíveis e nós hoje temos, em honra da nossa aluna número 1, uma coisa muito interessante que se chama Clube Agostina, que faz sessões mensais para divulgar a obra basicamente ler a obra da E já escritora. que está a falar disso, é importante nós também explicarmos lá para casa. Para quem não conhece esta universidade, qual é o trabalho que vocês aqui fazem? São cerca de 100 alunos que estão cá permanentemente, todos os dias ou quase da semana. Sim. E o que é que se encontra por cá? Ora bom, nós temos um horário semanal curricular.
que implica a frequência de disciplinas várias que vão desde a história comparada das religiões, à literatura portuguesa, aos clássicos, pintura, francês, astronomia com o nosso Miguel Gonçalves. Exatamente, o vosso Miguel Gonçalves. Portanto, uma disciplina que é da linha da frente da divulgação científica, novas tecnologias de informação, portanto, os nossos alunos são muito competentes no uso das apps e dessas coisas todas. E, portanto, nós temos um perfil que se define de um modo um bocadinho diferente nesse sentido, uma identidade forte. Nós chamamos-nos universidade porque o nosso saber é universal, no sentido grego da palavra, quase sentido antigo, e por outro lado, nós queremos um saber absolutamente contemporâneo, novo, fresco, não queremos definitivamente ficar anquilosados, presos, queremos o saber antigo sim, mas sempre com um olhar moderno. E com professores de altíssimo gabarito, professores universitários, professores do ensino secundário, professores ainda também a exercer. A maior parte ainda no ativo, no ensino regular, nos vários graus de ensino, com mestrados, doutoramentos, investigadores medievalistas da linha da frente que andam a fazer trabalhos sobre a peste negra e não sei o quê, e que, portanto, transmitem muitas vezes a quente o resultado das suas investigações. Há aqui um cruzamento geracional que é muitíssimo interessante e que é produtivo, portanto os nossos professores podiam por vezes ser netos de alguns dos nossos alunos, e isto é muito interessante porque faz da cultura aquilo que ela tem que ser, que é por um lado uma oportunidade para mais alegria, como dizia a Agostina, e é exatamente assim, uma oportunidade para mais alegria e algo que nos permita criar partilhas, fazemos muito bem. Nós nos próximos diretos vamos estar no andar de cima, na sala onde várias disciplinas são então dadas, mas é importante nós também dizermos que estas portas estão abertas para todos aqueles que queiram vir para cá aprender mais e saber mais. Exatamente, aliás, nós temos a nossa atividade curricular normal, semanal, mas temos uma série de iniciativas que são abertas ao público, visitas, vamos fazer uma proximamente a Tomar, por exemplo, temos uma série de atividades que são para os nossos amigos e para quem queira, podem nos seguir no Facebook, encontram-nos facilmente, ou aqui na Foz do Douro, e a ideia é sempre ter uma rede larga, para além do núcleo vital, do núcleo duro da nossa formação, ter uma rede larga de participações, porque nós somos uma associação cultural, está aberta a toda a gente de todas as idades. Todos podem vir até cá, todos podem trazer amigos até cá. E trazer os netos também, porque a ideia não é fixar-nos num nível etário, nós queremos uma identidade cultural. Não é uma universidade sénior, é uma universidade aberta a todos. Não é mesmo. Muito bem. Que bom. Muito obrigada, Dália. Nós vamos cá passar toda a manhã. Daqui a pouco vamos então estar aqui a acompanhar algumas aulas que são aqui dadas. Vamos conversar com os alunos, conversar com os professores e perceber o quão bom é nós podermos vir a um espaço como este, um espaço de cultura, de ensino, e este em particular fica aqui na Foz do Douro. Até já. Até já, querida Rita. Um beijinho para ti. A propósito das nossas conversas, Rita, sobre o consumo de plásticos, por exemplo, na restauração, ficámos sempre com dúvidas. Não sabemos se a lei tem de se aplicar já, se já devia ter entrado em vigor ou se será só apenas no futuro próximo, que vamos ter de substituir aqueles plásticos de consumo imediato, aqueles pratos de plástico, os copos de plástico, as palhinhas. É sobre isso que vamos falar, Rita, nos próximos minutos. Um beijinho para ti. Até já. Muito obrigado. Um beijinho. Boa, é preciso acabar com isso. Estou de acordo. Vamos ver se vai mesmo terminar ou se já devia ter terminado. Temos o João Branco da Quercus aqui connosco. Olá, João. Bom dia. Muito obrigado. Então, afinal de contas, que síntese podemos fazer da lei dos descartáveis? Bem, em primeiro lugar, é uma lei muito importante porque era uma coisa que estávamos à espera já há muitos anos e, portanto, a Quercus já andava a pedir a medida há muitos anos. Mas ela já existe? Ela já existe, a lei. Já se aplica? E vai começar a aplicar-se em setembro deste ano para os estabelecimentos sedentários, digamos, para cafés, restaurantes, etc. Sim. E para estabelecimentos não sedentários, portanto, para relotes, caterings, etc., será 2 anos. E para comércio e retalho... Um prazo de 2 anos para cumprir a lei. Para adaptação. Adaptação. E para venda a retalho, 3 anos, ou seja, durante mais 3 anos, não são bem 3 anos, são 2 anos e meio. Sim. Porque é 2 de setembro de 2022.
vamos poder continuar a ir ao supermercado e comprar copos para as festas e para os piqueniques Sim, de plástico. palhinhas e tal. Na minha opinião, embora a lei seja muito positiva, porque, como todos sabemos, o plástico é dos materiais mais perigosos que há e este passo é um passo muito importante, mas parece-me que estes prazos são exagerados, porque, na minha opinião, e não só na minha, não faz sentido um período de adaptação tão longo, por exemplo, para a venda a retalho. Quer dizer, ainda vamos poder, durante 3 anos, utilizar os copos de plástico descartáveis e os talheres, etc. Não faz muito sentido, não é? Não faz sentido. Porque as leis, quando se aplicam, aplicam-se para o dia seguinte. Pelo menos Neste caso é normal. não é aplicável para nós, para o cidadão comum, quando entra uma lei. Ai, desculpa, eu ainda me estou a adaptar à lei. Isto não faz muito sentido, não é? Quer dizer, um curto período faz sentido porque os restaurantes, as relotes, etc., têm que ter um período de adaptação, até porque podem ter Mas esse stocks. anúncio já foi feito há muito tempo, não é? Exatamente. Porque a lei ia ser aplicada. Logo, as pessoas tinham Sim, tempo sim. antes da lei se aplicar, certo? Pergunto eu. Não. Portanto, as pessoas só ficaram a saber na data da publicação da lei, portanto, então, Mas a lei já tinha sido aprovada a lei antes da publicação. a lei tinha sido aprovada, mas pouco tempo depois foi publicada. Sim. A questão é que a lei dá 1 ano para os restaurantes, que, pronto, mesmo assim acho um prazo longo, mas aceitável. Agora 2 anos para os Retalhistas. estabelecimentos móveis e 3 anos para a venda a retalho, é que já acho um prazo bastante Bom, dilatado. já temos prazo, vamos ver se a lei se aplica. Exatamente. Vamos avançar com aquilo que foi preparado para esta conversa. A restauração fica proibida de utilizar e disponibilizar plástico descartável dentro daquele período Sim. de tempo, não é? E estamos a falar de que plástico? Estes, por exemplo, isto é normalmente para transportarmos sanduíches, não é? Sim, não, este plástico não está incluído. Esta legislação, infelizmente, só se aplica às loiças de plástico, digamos assim. Portanto, material utilizado Pratos de de plástico? pratos, talheres, copos, palhinhas, etc. Colheres, todo o material de plástico que possa ser utilizado no consumo de comida. Infelizmente ficaram de fora uma série de plásticos. Aquele que vimos, por exemplo, não ficou Aquele de que fora. vimos, os plásticos são utilizados para embalar a fruta nos supermercados. Sim. Os sacos também de supermercado que depois se utilizam Certo. para vários fins. As Ficaram de embalagens fora. de takeaway, por exemplo, Não estão incluídas aqui. não estão incluídas nessa lei. Não. Bem, vamos avançar então. Temos alternativas. Louça reutilizável, louça de material biodegradável. Vamos lá traduzir isto para materiais. Portanto, Em concreto. a louça reutilizável é louça que pode ser utilizada novamente. Sim. Portanto, o Mas há ideal... plásticos que podem ser utilizados novamente? E esse, portanto, é um pequeno buraco que a lei tem. Embora vá diminuir imenso o consumo de plásticos para estes fins, está aberta a possibilidade de poderem ser vendidos na mesma produtos de plástico, mas de plástico rígido que possa ser reutilizável. Sim. Portanto, na minha opinião, digamos que houve aqui pouco cuidado na redação da lei, porque ao não dizerem explicitamente que Plástico. Tucur. exatamente. Ao não dizerem explicitamente que não pode ser utilizado plástico rígido, desde que seja reutilizável, ele poderá, em princípio... Então é um mal menor, não é? Sim, será um mal menor. Sim. O material biodegradável são materiais que já existem, que também dá para produzir esse tipo de louça que nós estamos Sim. habituados a ver, para os piqueniques, etc., mas feitos a partir de outros materiais, nomeadamente materiais vegetais, como amido de milho e madeiras, bambus, etc., que têm a desvantagem de serem descartáveis, ou seja, são de utilização única, Curta. Sim, única. mas, do mal menor, não são de plástico e são biodegradáveis, ou seja... Logo não atingem o ambiente. Eles mesmo que sejam lançados no ambiente e vão para o mar, por exemplo, acabam por se degradar e não se transformam nos terríveis Sim, microplásticos. percebo. Vamos olhar outra vez para as datas para podermos fixar. Portanto, para a restauração será até 2 de setembro de 2020. Exatamente.
Para outros prestadores de serviços que já indicámos, caterings, por exemplo, não é? Sim, e relotes, portanto, relotes? tudo o que seja Por sinal, é onde as pessoas têm menos cuidado, não é, com o lixo? Sim, as coisas também. mais vão para o chão, não é? Sim. 2 de setembro de 2021. Sim. Mas já câmaras como a de Lisboa que estão a adotar outro tipo de medidas, não é? Porque há um regulamento municipal especial para Lisboa, que também foi publicado em Diário da República, e que antecipa para Lisboa, antecipa o fim dos plásticos Mas de utilização única. Os municípios têm liberdade para antecipar esse... Têm, se fizerem regulamentos municipais, como fez Lisboa. Portanto, e neste caso Lisboa muito bem fez este regulamento que até se adianta à lei. Bom, nós não somos polícias, mas se não virmos cumpridos estes prazos, podemos pedir o livro de reclamações, por exemplo? Sim, e as pessoas podem chamar a polícia. Inclusivamente podem chamar a polícia? Claro que podem. Podem chamar a polícia ou a ASAI, que é uma das entidades fiscalizadoras deste... Caso estejam a ser utilizados plásticos, não é? Caso a lei não esteja a ser cumprida, não é? Os clientes têm o direito de chamar a polícia. Faltava aqui um que era da venda a retalho. Sim, que já tínhamos falado. Já tínhamos falado, que também causa uma grande poluição, porque todos nós já fomos a festas de anos, de crianças, por exemplo, em que utilizamos o copo de plástico, utilizamos uma vez e depois da segunda vez já nem sabemos qual é o copo e vamos buscar um novo. Verdade. E, portanto, há muito desperdício também na venda a retalho. Há copos de papel e nos copos de papel dá para escrever os nomes das pessoas, se quiserem. É só uma ideia. E nos de plástico também podem fazer o mesmo, mas já que estamos em alteração de hábitos, compra-se um copo de papel, escreve-se o nome da pessoa e aí já não há trocas possíveis. Jorge, se me permite, os copos de papel, apesar de terem o problema de utilizarem papel, não é? Sim. E o papel não é vem, tão poluente. E o papel vem das árvores, tem a grande vantagem de ser biodegradável e quando vai para o mar também causa muitos menos problemas do que o plástico. Sónia, temos uma série de soluções aí nessa mesa, não temos? Sim, temos. Estas soluções vêm da Ecological Kids, que é uma empresa da qual a Tânia Sousa é responsável. É uma empresa que já existe, vejam só, há 11 anos. Muito antes de estarmos com esta grande preocupação e mais presente preocupação nas questões ambientais, há 11 anos que vocês estão no mercado com estas soluções. Anos, sim, temos a loja no Porto, na Rua Damião de Góis e em Lisboa, no Parque das Nações, e temos todas as alternativas, portanto, porque existe sempre a alternativa ecológica para tudo. Portanto, se nós temos alguma dúvida, por exemplo, os homens, uma lâmina, não é? É de plástico. Existe a versão que é em inox, que só se muda a lâmina e que cabe em bambu. Existem para as esponjas da louça. Existem as palhinhas. Vamos mais devagar. Existem as palhinhas, as famosas palhinhas. As palhinhas. Bambu. Existem. Essas são de bambu, essas são as de bambu. Okay. Existem em inox. Existem em silicone. Existem em vidro. Portanto, há alternativas que as pessoas podem escolher quais gostam mais para utilizar. De facto, a palhinha é um elemento dispensável, vá lá, mas, no entanto, há pessoas que é importantíssimo que elas usem. Por exemplo, as pessoas com Alzheimer utilizam mesmo. Os acamados. Utilizam mesmo palhinha. E, portanto, existe a solução. As crianças adoram as de silicone. Portanto, existe sempre há sempre uma alternativa, não é? Sim. Achei curioso também este saquinho do chá. Sim, porque o chá foi descoberto também, tinha plástico, não é? Portanto, as saquetas também têm plástico, sabiam disso? Sim, e portanto, esta é uma forma de nós abrirmos, colocamos aqui as folhinhas e fazemos, também existem, por exemplo, as esponjas. Esta é uma esponja natural, é uma lavar a louça. Para lavar a louça, porque a esponja da louça também é de plástico. Existem as pastas das escovas de dentes. Esta aqui, por exemplo, é muito interessante, porque é em bioplástico, ou seja, é 70% feita em plantas e nós só mudamos a cabeça. Sim, vamos só mostrar isso de novo, só para vermos o pormenor, sim. Ou seja, nós temos só mudamos a cabeça da toda pasta. A vida. Estamos a ver ali. Da escova. E o resto fica para toda a vida. O shampoo sólido. Também temos uma solução económica. Sim, a pasta sólida. Olhem, é fácil de transportar, por exemplo, no avião. Assim como o shampoo sólido. Exato, que é isto como aqui. o shampoo sólido. A pasta de dentes sólida é muito simples. É? Nós pomos na boca, mastigamos, esfregamos com a escova e pronto. O shampoo sólido, molhamos o cabelo, esfregamos no cabelo e faz uma espuma e tudo. Uma performance tal e qual como um shampoo. Isto então para a viagem dá imenso jeito, não temos que nos preocupar com a quantidade de líquido que levamos no avião. Os pensos higiênicos reutilizáveis. Que são uma outra questão ambiental muito
importante e muito porque as mulheres poluente. usam durante todo o seu período Claro. fértil, todos os meses. Tampões, peças higiênicos, tudo. Os copos que substituem os tampões Copos reutilizáveis. menstruais, não é? Sim, os copos menstruais. Também Tampões é muito interessante. reutilizáveis? Tampões reutilizáveis. Utiliza-se, Não conhecia. lava-se, volta-se a usar. É muito simples. Faz tudo, incrível. O detergente sólido de cozinha, portanto não tem qualquer tipo de embalagem de plástico, colocamos na cozinha em cima de uma saboneira e é só esfregar. Olha, esse é um Discos produto que as mulheres desmaquilhantes. adoram. É verdade. Os O discos meu olho foi logo para desmaquilhantes. aqui, discos desmaquilhantes, reutilizáveis. Exatamente. Ou seja, quase tudo que está aqui não é descartável, é assim reutilizável, que é muito mais Exatamente. importante. Os cotonetes, por exemplo. Isto aqui já não é reutilizável. Na maquilhagem daqui, sabem que utilizam cotonetes também biodegradáveis? Aqui na Muito bem. RTP. Muito Sim, já bem, estamos a dar o que exemplo. É Muito verdade. bem. Passamos aqui para as compras. verdade. Vamos às compras. Vamos. Tânia. Isto realmente, lá fora estão muito mais avançados nesta matéria, não é? Porque quando muito. vemos alguns estrangeiros, alguns turistas a sempre fazer o seu compras saco. aqui, já vêm com o seu saquinho. verdade, é se verdade. repararem. E nós ainda estamos... Levam para a caixa a fruta Exatamente. sem Sem saco até. Sem Este é o saco À mão. substituto desse saco de plástico da fruta. É um saco em algodão, podemos lavar na máquina e podemos até vir das compras e pôr diretamente no frigorífico com as frutas separadas aos legumes. Cola-se aqui a etiqueta do peso e depois é só descolar, é muito Claro. simples mesmo a utilização. As garrafas também substituem Sim. as garrafas de plástico, até para os bebés, por exemplo. Este é um biberon, biberon. Sim, Em inox? em aço inoxidável, que depois nós mudamos e pode se tornar uma garrafa. Portanto, a criança pode usar isto até aos 7, 8 Boa, anos. Portanto, não há razão para usarmos. Olhem, uma coisa muito interessante por causa de uma lei que também saiu, que é das beatas, que também não são biodegradáveis. Este é um cinzeiro portátil, em que as pessoas podem colocar aqui as beatas e não Sim, deitar sim. para o chão. Muito Portanto, bem. existem de facto muitas alternativas. Mas hoje há muita gente que vai deixar de fumar. Trouxe mais para portanto, vender aqui na RTP? Trouxe mais? Não trouxe mais. É eu pena, acho é que pena, é pena. alguns hoje vão começar a pensar em deixar de fumar, não é? Hoje com a doutora Ana isso é Correia que de é uma boa Oliveira. resolução para também. 2020. Ela vai dar uma ajudinha, a Mais nossa uma. doutora Ana. Mais soluções. Então, os sacos biodegradáveis. isto é um espanador. É espanador, não é? Sem ter Pois. plástico, portanto em algodão e flanela. Brinquedos em madeira. Brinquedos em madeira, em cortiça, e este é muito interessante porque é feito em plástico biodegradável, portanto, em plástico biodegradável, em plástico reciclável, portanto, antes eram garrafas que foram transformadas num brinquedo. As fraldas reutilizáveis, Sim, temos já as as fraldas conhecemos de há muitos natação, anos, não é? Há pois. vários anos. São As estas fraldas, aqui. sim. É muito interessante porque é uma fralda que não tem nada a ver Funciona com as fraldas assim. de pano antiga. Exatamente. Nós Portanto, a colocamos parte no que nós bebé. vamos, isto tudo é lavável. É tudo e lavável. reutilizável. E a fralda é tamanho único, ou seja, imaginem uma fralda que serve dos 4 kg até aos 3 anos e meio do bebê. Exatamente. Portanto, a poupança é imensa. As fraldas de natação, portanto, até para ir para a natação não temos que usar um produto descartável e com plástico, porque a fralda descartável também é um produto com plástico de uma única utilização. Sim, sim, Imaginem, a fralda é utilizada no bebê durante 2 horas e depois vai para aterro, onde fica 500 anos a decompor. Imagina. Não é? Não faz sentido num produto. É isso e quando as vemos nas praias. Sim, não é horrível e vai lá estar a fazer mal este Isto é um de desodorizante desodorizante. sólido. Portanto, a embalagem é em cartão e também é sólido. Aqui também temos os copos feitos em arroz, por exemplo. Este aqui é de arroz? É. Há muita gente que se queixa dos preços. Olhem, mas então vamos dizer, por exemplo, as então vamos lá, palhinhas números. são 2,50€ cada uma e não é de deitar fora. Os cotonetes, uma embalagem de 200 cotonetes, 2,99€. Não é caro? Não é caro. Pronto, a lâmina de homem, não é? Sim. Que também é para durar a vida toda, só se compra as lâminas. 21,99€. Também não é caro. Não é Sim, caro. não é caro. Não é? Portanto, acho que esta ideia de... Por exemplo, olhem este detergente que é à base de minerais, que nós temos embalagens que dão para 210 lavagens e custam 17€. Isso é para a máquina de lavar roupa. Para a máquina de Roupa? lavar roupa, sim. Pomos estas bolinhas aqui dentro. é isso? Exatamente, por exemplo, esta garrafa, que também vai durar em vez de para sempre, não é? Se a pessoa tiver o cuidado das. Sim, Exato, convém. 24€. Portanto, as coisas eu acho que têm um preço mais ou menos. A lufa, 3€ ou 1,25€, depende do tamanho. Portanto, as coisas têm um preço. Os discos desmaquilhantes, 16 discos com a bolsinha de algodão, 14€. Portanto, eu acho que não é assim. E também a ideia que os produtos ecológicos são todos beges e brancos também não é? São coloridos, Verdade, são divertidos, verdade, não é? verdade. Há a ideia que as pessoas que são ecológicas têm que se vestir de branco. A e minha, casar. não é a minha verdade. coordenadora Sofia quer ir às compras hoje à tarde e pergunta pelo preço dos O sacos. preço dos saquinhos. Então, os sacos. Então. Aqui, olha, estes são, olha, isto até tem aqui o preço, vou-vos dizer, pois está. 4,99€. Pronto. Pronto. Barato. Portanto, os preços são preços muito acessíveis. Só não escolher é? a cor. É só escolher a cor.
Exato. Quem quer comprar? Quem quer? Quem quer? É 4 euros. Eu vendo já. É 4 euros. Compras tu, Sónia, compras tu. Pois, hoje há um exemplo. Existem, de facto, soluções que são divertidas para nós usarmos, que são bonitas, que são duráveis e que são amigas do ambiente. Verdade. Muito bem. Verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos só lembrar onde é que fica, então. Porto e Lisboa. Então, no Porto, na Rua Damião de Góis 110 e em Lisboa, no Parque das Nações. Muito obrigado. Muito obrigada, Tânia. Muito obrigada, João. Numa próxima ocasião falaremos das garrafas de plástico e dos valores que estão em causa e onde é que as entregamos para sermos reembolsados e que valores estão em jogo, porque isso já é uma prática muito comum no norte da Europa, mas que em Portugal esperamos que se venha a implementar. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Bom resto de dia. Ora, votos para Ouvir os nossos 2020. amigos. Votos para 2020, eles também terão com certeza. Estão aqui para nos animar o grupo de cavaquinhos de Santa Marinha de Ludares e trazem mais uma música para nós. Vamos a isso! Bruno, vamos aqui para a frente. Bruno Meireles, vamos Vou passar falar para aqui. bocadinho. Isso. Então, Bruno, Olá, quais amigo são os vossos votos para 2020? Muita felicidade, saúde,
e harmonia para toda a gente e que... E espetáculos para vocês já agora? Sem dúvida. Uma agenda repleta, não é? Já temos uma agenda já bastante preenchida e, claro, cada vez mais vão surgindo oportunidades para nós fazermos atuações. E vocês ensinam jovens, porque vemos aqui alguns, não é? Sim. Jovens, toda a gente queira aprender. Nós fazemos sempre um ensaio um dia por semana e toda a gente... ensaio? Tem que informar, senão as pessoas como é que vão ao Em ensaio? Santa Marinha de Lodaz, é na sede da Leiloeira Global de Geração. Antes de mais, gostaria de agradecer ao meu pai, José Meireles, que foi ele que fez com que este grupo, que nos ajudou para criarmos este grupo. E também... O Sr. José, não é? José Meireles, exatamente. Meireles. E também gostaria de agradecer ao Presidente da Junta de Lodares, que nos facultou o transporte para podermos estar cá hoje presentes. Sim, porque os instrumentos parecem todos novinhos, de facto. Sim. Isto fomos nós que adquirimos, foi a associação que adquiriu. Muito bem. E, como é óbvio, E o papá estamos a trabalhar. ajudou. Sem dúvida. E muito. Ora, vocês tocam principalmente músicas do Minho e Douro ou o cancioneiro português está todo incluído? Está todo incluído. Nós temos originais nossos, que alguns ainda estão em preparação, mas estamos a criar mais. É música tradicional portuguesa, é uma música muito bonita e, claro, queremos demonstrar a toda a gente e principalmente os jovens para seguirem este projeto, que é a nossa música, que é muito bonita, sem dúvida. Já tem canal de YouTube? Agora toda a gente tem, não comecem a olhar para mim assim de lado. Sim, já temos canal do YouTube. Ora, aí está! Já tem canal de YouTube. Já temos. Como é que se consegue encontrar? É pelos cavaquinhos? É, exatamente. Cavaquinho Santa Marinha de Lodaz, ao procurar, aparece. Muito bem. Ótimo. senhora. Felicidades, É? então. Muito modernaças, é? Tem que ser. Muito bem, muito É bem. assim mesmo. Obrigado. Muito obrigada por um bom ano. Muito Obrigado, obrigada. Bem-vindo à praça. Muito obrigado. Obrigado. Temos dicas, não temos? Vamos ao Hoje? nosso consultório Vamos. veterinário. Olha para aquelas ternuras, Sónia. Olha para estas Estou a ternuras. olhar, eu estou a olhar. Perdição. Doutora Odete, olá. Era da ternura da doutora Odete, sabe? Em primeiro Odete e o lugar, Nelson. o Nelson depois trouxe outras duas ternuras. Olá. Então estes fazer meninos ou menina e menino? menino e uma menina. Ah, então é o pai, E a filha. pai e filha. Ai, meu Deus, que ternura. Se fosse a mãe, estes contactos com a cria eram mais difíceis ou não? Não. Era Depende, tranquilo? tudo depende. Já está, é. Depende, não é? Depende, sim. É criador? Sim. Tem outros cuidados do que nós, os tutores de outros animais, não é? Tem que ter, não é? Tem que ter, sim. Eles têm que ser todos chipados, vacinados. Exatamente. Hoje a lei exige que todos os cães saiam dos criadores já microchipados, já com tudo. Felizmente para os criadores, acho. Felizmente para os criadores. Felizmente para os veterinários também, estou a crer, não é, Odete? Acho que, e principalmente para eles. Para os animais, não é? Exatamente. Odete, vamos então dar alguns conselhos para quem quer entrar no ano com um novo animal, não é? Sim, porque na altura do Natal, muitas vezes adquire-se um novo membro para a família. Às vezes é uma fotografia, não é? Depois vais poder buscar em janeiro. Exatamente. Sim. E, portanto, não são presentes, mas são presentes que acarretam muitas responsabilidades e muitos cuidados. E principalmente no primeiro ano de vida, na fase de cachorros, eles requerem os primeiros 3, 4, 5 meses muitos cuidados de saúde médicos. Primeira pergunta que eu tenho para fazer. Quando é que eles devem ir para nossas casas? 3 meses, 4 meses, 5 A partir meses? dos 2 meses, eles estando desmamados, estando já a comer, se forem diretamente dos pais para casa, não para lojas, porque eles ainda são muito sensíveis e apanham doenças, principalmente as doenças infecciosas, muito facilmente, mas indo diretamente dos pais ou Dos criadores. dos criadores para a casa da família, aos 2 mesinhos já podem, não é? Sim. Mas como é que fazemos com a higiene deles? A higiene deles. Normalmente eles aos 2 meses já estão numa fase de aprendizagem boa. Já devem ir desparasitados. O ideal será já irem com pelo menos uma dose de vacina que é feita entre as 7 e as 8 semanas de idade. Não é? É importante, quando eles vêm para casa, termos um período de adaptação
uma semana, 10 dias, em que eles não devem ser vacinados, porque só a própria mudança de casa já causa uma imunossupressão pelo stress. Sim. E, portanto, fazemos sempre um período de quarentena quando eles vêm para casa e, entretanto, continuamos com os cuidados médicos que eles já traziam desde cachorrinhos. A partir de quando podem ir à rua depois desses 2 meses? Depois desses 2 meses, eles só devem andar na rua, principalmente em sítios que andem cães estranhos, quando já têm as 2 primeiras doses de vacina, o que será normalmente aí por volta dos 3 meses e 1 semana, 3 meses e meio. Talvez o ideal seja mesmo só acolhermos o cão passada essa segunda vacinação, não é? Isso é o ideal. Isso é o ideal. Por vezes é complicado, Cães e gatos? Cães e gatos. Cães e gatos. Os gatos não é tão problemático Vão se não menos à forem rua. à rua. Exatamente, podem vir logo mais pequenos. Sim. O problema deles é andarem na rua e principalmente em sítios públicos em que, por exemplo, a parvovirose, que é a gastroenterite vírica dos cães, o vírus fica latente no meio ambiente durante muito tempo e, portanto, eles nem precisam de contactar diretamente com um cão doente para poderem ficar. Não é? Sim. E agora, por vezes, vem mais cedo, porque principalmente em criadores que têm ninhadas muito grandes, é muito complicado eles terem 10 e 12 cachorros também. em casa. E depois são pequeninos, por exemplo, estes, não é? Exatamente. Quanto tempo? 2 meses e meio. 2 meses e meio. 2 meses e meio. E quantos nasceram nesta ninhada? 9. 9! 9, assim, iguais a este. Vejam só. 9 bichinhos como este. Bom, mais conselhos. O que é que devemos ter, então, em casa se acolhermos um animal? Devemos ter uma boa alimentação, adaptada à raça e ao tamanho do cão, não é? Portanto, embora tenhamos aqui esta coisinha pequenina, vai ficar deste tamanho, não é? E, portanto... Vai ficar a pesar? Por volta dos 50, as fêmeas pesam sempre menos que os machos, 50, 55 quilos. E se for um macho? O macho poderá andar, normalmente entre 65 e 70, mas poderá chegar aos 80. Sónia, aquele cão assim, mandava-te abaixo. É só para te avisar. Não, e o que acontece é que dos 2 meses, nesta fase, até chegar aos 50 quilos, muitas vezes num ano atingimos esse tamanho. Verdade. Portanto, temos que ter uma alimentação muito equilibrada, adaptada, temos rações de raças pequenas e rações de raças gigantes que têm, em termos nutricionais, são completamente diferentes. As necessidades também são diferentes. As necessidades são diferentes. Habituá-los logo de início a andar à trela, que é importantíssimo, que continuamos a ver e a ter muitas urgências por eles andarem sem trela na rua, não é? Sim. Que eles às vezes desentendem-se, não é? Exatamente, entendem-se, distraem-se, mesmo aqueles cães que estão muito treinados a andar ao lado. Às vezes há uma distração, atravessam a rua, lutas. Ter os cuidados de higiene, que são uma escovagem, o ideal será diária, uns toalhetes, os banhos não são precisos todas as semanas, mas de vez em quando também é importante eles também. Sim, uma vez por mês é o ideal e é importante que eles se habituem logo desde pequeninos, quando vão para casa, a fazer tudo aquilo que nós queremos que eles façam depois em adultos. Passa-se o mesmo com as crianças, não é? Exatamente. Dá-me impressão. Com os gatos não é exatamente assim, não é? Com os gatos não é exatamente assim. Os gatos, em termos de higiene, requerem muito menos cuidados. Não precisam tanto porque eles próprios são muito cuidadosos, Sim. não é? Há gatos que passam a vida inteira sem tomar um banho e não têm necessidade nenhuma disso. Pelo comprido, a escovagem, essencialmente, e depois, em termos de higiene, é ter um caixote de areia, eles são muito limpos por natureza, ter um caixote com areia, que há vários tipos de areias, e uma boa alimentação, água... E os brinquedos também, não é? Eles que é estarem importante, vestidos. Exatamente. Estão aqui umas luvas, mas não são propriamente por causa do frio, são também para... São de escovagem. São de escovagem, Exatamente. não é? Eles gostam. Eles adoram. Isto, não é? Há umas para cães de pelo curto, há umas com os biquinhos maiores para cães de pelo comprido. mundo. Funcionam muito bem, tiram o pelo todo, fica o pelo lindíssimo e para eles é, no fundo, uma massagem, spa. Exatamente. Mas nós já uma falámos agradável. sobre isto, mas eu julgo que é uma boa ocasião para o repetirmos. É obrigatório o chip em É que obrigatório. animais? Agora é obrigatório em cães, gatos, furões. Até todos. quando? Até quando?
Por exemplo, nos cães, quando se faz a vacina da raiva, que normalmente nós fazemos por volta dos 5 meses, mas pode ser feita até ao ano de idade, eles já têm que ter o microchip implantado. Portanto, isto obrigatoriamente. Quando são vendidos, vêm do criador, já têm que vir com o microchip. Certo. Também, não é? Ou se forem adquiridos em qualquer loja, já têm que vir com o microchip. Os gatos passou a ser, a partir de outubro, também obrigatório o microchip em todos os gatos, até ao ano de idade. Se forem gatos adultos, já temos um bocadinho mais de tempo para a aplicação. Outra coisa que mudou em termos de legislação foi os boletins sanitários, agora são todos numerados, são todos registados. Sempre que vacinamos um cão, quer seja a primeira vez, quer seja a revacinação da raiva, tem que ser registado no SICAV, portanto, no microchip. Portal, não é? Exatamente. É um portal que todos os veterinários terão acesso a ele para saberem exatamente quais são as vacinas que é um eles acesso online, já é muito... Exatamente. Nossa conversa está no fim. Meu amigo, só não dissemos a raça destes cães. É Dog de Bordeaux. Dog de Bordeaux. Eles são pacíficos, tal e qual como... Sim? Hoje em dia são cães de companhia, fazem guarda, mas são mais companhia do que propriamente... E não são de apartamento, pois não? Se houver tempo ou disponibilidade para passeá-los... Têm que andar, não é? Sim, exatamente. E ainda tem muitos para venda, calculo. Só tenho uma. Só tem uma para venda? E é esta? Não, estava aqui em casa. Esta fica para si, não é? Sim. Esta fica para si. Muito obrigado a ambos. Muito Um bom ano. obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. E Voltamos à aqui Rita, vamos voltar à Rita. A Rita não gosta nada de animais. Nada. Está na Universidade de Douro e Cultura da Foz. Olá, Rita. Então o que é que se aprende neste momento? Bom dia outra vez. Agora estamos na oficina de escrita criativa. É impecável. Eu arrisco-me a dizer que nós temos aqui as alunas mais bonitas de todas as universidades do país. Muito bom dia a todas. Então, estamos nesta aula de escrita criativa. Dália, vou pedir para chegar até aqui ao pé de nós, por favor, para nos explicar no que é que consiste uma aula de escrita criativa para estes alunos. O que é que eles fazem aqui? Bom, esta aula tem uma estratégia, poderia ter outras e já foram usadas muitas outras. Esta estratégia perdão, estou aqui na frente, é a construção do chamado cadáver exquis, que é basicamente um modelo surrealista de trabalho que resulta do recurso a uma espécie de acaso, juntando palavras selecionadas um pouco por associação livre, e a partir dessas palavras vamos compor um texto coletivo que é uma manta de retalhos de coisas que, à primeira vista, parece que não tem nada a ver, são completamente aleatórias e veremos que o resultado do texto normalmente é muito interessante. Vai ser algo original, de certeza absoluta. Sim, sai sempre. Não fui eu que inventei esta estratégia, os surrealistas há 100 anos já faziam isto e a ideia é utilizar um pouco aquilo que o Dr. Freud trabalhou da associação livre e depois com isso construir mundos possíveis e impossíveis. E é também um privilégio para estes alunos terem a diretora desta universidade a lecionar esta disciplina. Sim, é o meu privilégio. Já ouvi ali com certeza. O privilégio é mais meu. Quem temos aqui também é o Miguel Gonçalves, Dália, porque vocês também falam das estrelas e dos planetas. Miguel, olá, também és nosso colega, não é? Já te considero um colega porque estás tantas vezes na RTP e é importante nós também percebermos que tipo de conhecimentos é que tu passas a estes alunos e alunas que aqui encontras. Eu acho que os assusto. Basicamente, a minha função é assustá-los, porque, obviamente, o que eu trago para aqui, para estas nossas... Isto não são aulas, são conversas que nós temos, é deslumbrá-los um bocadinho com aquilo que é a maravilha do cosmos, porque vivemos uma época em que todos os dias nós temos novas revelações extraordinárias. Hoje foi anunciado a descoberta de mais 2 exoplanetas que se juntam aos mais de 4.000 já conhecemos. Esta madrugada houve o lançamento de mais um foguetão que levou não sei quantos satélites lá para cima e nós, penso que ainda se lembram da aula, da sessão que nós tivemos em que assistimos ao vivo, em direto, ao lançamento do foguetão e, portanto, temos muito esta interatividade que eu acho que é muito importante, que é para também poderem transmitir aos filhos, aos netos,
todo o deslumbramento da ciência. Muito bem. E estamos aqui rodeados de alunas com muitos interesses diferentes, com muitos objetivos também diferentes, que encontram aqui muitos conhecimentos, com um painel de professores de grande qualidade, professores universitários, professores de grande gabarito. Sim, e que me ensinam, e que também me estão a ensinar. Eu às vezes até trago... Eu, por exemplo, trago notícias que envolvem também algo que é um tópico muito quente hoje em dia na ciência espacial, que é a medicina espacial. Como é que o ser humano, o nosso corpo, vai reagir às condições que o espaço tem? Como é que nós vamos reagir a isso? E temos aqui pessoas com, obviamente, conhecimentos, médicas, que ensinam também, por vezes, coisas que eu digo erradas nessa área. É uma troca de conhecimentos nesta universidade, não é? Os professores ensinam, mas também aprendem. E nós temos aqui, grande parte são meninas, mas também temos aqui um felizardo. É o único senhor entre todas estas meninas. Bom dia, como é que se chama? Júlio. Oh, Júlio. O Júlio é um grande espertalhão, é? É aqui o único homem no meio de todas estas princesas. É como se diz senhor entre as mulheres. E elas tratam-no bem. Muito bem, são muito simpáticas. Muito bem, daqui a pouco eu também vou ter a oportunidade de conversar com os alunos. Muito obrigada. Nós já cá vamos voltar, porque para além desta oficina de escrita criativa, há a oficina de pintura. Bem, há tantas coisas que eu não vou conseguir agora dizer tudo, porque realmente são muitas disciplinas, muitos ensinamentos, muitos conhecimentos que são aqui passados todos os dias da semana nesta universidade aqui na Foz. Nós já cá voltamos, até já, não percam, vai valer a pena. Obrigada, Rita. Já sabem, hein? Quem quiser, a Universidade aqui da Foz. Entretanto, nós aqui também vamos tentar perceber se eles têm a lição bem estudada. Todas as semanas temos aqui um prémio para oferecer de 10 mil euros. Isto se ligarmos para um determinado número. É verdade. Que é o 7. 61207. Ai, que bem. Estão aplicadíssimos. Estão aplicadíssimos Também estes alunos. o bolo rainha de ontem tinha que compensar, não é? Portanto, todas as semanas pode habilitar-se a estes 10 mil euros. Temos depois um outro prémio final de 15 mil euros. Sim, verdade. Certo? Portanto, se juntamos os 10 mil aos 15 mil, temos um prémio total de quanto? 25 mil. Vocês estão prodigiosos. Esta matemática está incrível. Mas não é apenas um prémio monetário que nós temos para si. Nós também queremos proporcionar-lhe férias. Férias de um destino de sonho. Madeira. Olha, não fui eu que falei nisso. Hã? Não fui eu que falei nisso. Não, fui eu. Fui eu. Eu também gosto muito da Madeira, não é só tu. Verdade. Pois bem, não me importava nada de ir de novo à Madeira, gosto muito. Dois adultos e duas crianças. É isso. E quando é que sai esta viagem? Dia 1 de fevereiro. Dia 1 de fevereiro. A sortear os 25 mil euros mais a viagem no dia 1 de fevereiro, certo? Os 15. Os 15 mil. É, exatamente, sim, no total temos 25 mil euros. Exatamente. Sim, muito bem. A viagem tem, portanto, esta possibilidade de ser em família. Há que agarrá-la. É €1 mais IVA o custo de cada chamada e deve efetuá-la quanto antes, para que fique habilitado a ganhar todos estes prémios. 761-200-100, ligue já e nós, por falarem já, voltamos a seguir ao intervalo. Pode ser? Sim.